Fala pessoal, beleza? Tá aí pessoal, o Atrium 1200 já colocado para fazer testes. Eu já fiz alguns testes no Atrium e ele já tá zerado aqui, tá? Em todos os aspectos. E vou mostrar para vocês um tipo de situação que vocês vão entender e compreender a atitude aí do VI limiter bem regulado. Então não adianta você ter um amplificador sem regular e ter uma calibração que realmente ajude o amplificador a ficar melhor, tá? Então vamos dar uma olhada na nossa forma de onda do Atrium 1200. O Atrium, gente, ele tá sendo operado aí com 67 volts simétricos, mais ou menos, né? Eu tô no positivo no GND, tem um negativo lá também que tem mais 67, mas para quem quiser tirar dúvida, tá ligado agora no mais e menos 133.8. Então vou deixar avaliando os dois polos, positivo e negativo, e vamos sentar o aço. Mas eu vou fazer alguns testes mostrando para vocês alguns detalhes. Então o primeiro teste que a gente vai fazer é a forma de onda. Depois eu vou fazer um teste mais detalhado da distorção harmônica. Nesse vídeo vocês só vão observar o teste com áudio e o teste de distorção não, de forma de onda. Eu estou usando aqui os 5 pares. Aqui está como ele tem que ser. Esse trimpó eu uso ele para regular o equilíbrio dos dois VAS. Muitas pessoas utilizam aí para fazer o 0 volt, né? Que é a mesma coisa. Você deixa ele zerado. E depois que eu tiver regulado a corrente nos pares diferenciais, eu vou ter ele equalizado também nos nossos VAS. Então esse trimpó aqui está no lado positivo. Eu tenho um outro resistor de referência e a corrente que circula por esse amplificador tem que estar equilibrada tanto do polo positivo como no polo negativo. Então vamos lá para vocês compreenderem. Estou usando duas fontes simétricas. Observe que a corrente está 0.03 em ambas as fontes, ou seja, o positivo que está naquela fonte e o negativo está nessa. Então eu juntei as duas e obtive uma fonte de maior tensão, permanecendo os 6 amperes, tanto para essa fonte quanto essa fonte. Então eu tenho aqui, suprindo essa placa, exatamente 12 amperes, ok? E uma tensão de 133 volts, ok? Então eu teria que colocar aqui um fusível de 6 e outro de 6 para que ocorrer a proteção de fusível. Tem que ser fusível lento para que isso ocorra. Mas como o amplificador ele chega a uma potência mais alta e com a tensão um pouco mais alta, 95 volts simétricos, eu tenho que utilizar para essa tensão 15 amperes. E se fosse 85, quanto seria? Eu tenho que fazer a conta. Seria um fusível aproximadamente aí de 13 amperes. Como você não acha, é difícil, você pode usar um de 12 amperes sem nenhum problema, sendo ele lento. Porque o pico de corrente é no momento que você tem aquele grave mais encorpado e uma coisa momentânea em qualquer amplificador. Então vamos lá, gente, fazer um teste de forma de onda no Atrium, tá? Então observe que a forma de onda é limpa. Eu tô com uma impedância, gente, aqui de 4 ohms, fazendo a análise ali, ó. Eu tô já com 25, 27, 30, subindo a potência. Então já entrei aqui, gente, ó, 35 volts. Vou baixar um pouco.
33 volts aqui, ó, sem atuar o VI limiter. Então, se eu aumentar a potência do amplificador, ó, você observa que o VI limiter já começa a atuar em todos os dois semiciclos. Então isso aí, gente, é que tem que ser o amplificador. Então esse momento aqui que você vê eles arredondados, ó, essa senoide arredondada, parecendo bunda de neném, ó, tá vendo? Você tem aí uma atuação do VI limiter. Se você desligar o VI limiter, você tem a senoide mais perfeita. Com isso você vai deixar o amplificador sem nenhum tipo de proteção. O pessoal fala que o VI limiter ele estraga a dinâmica. Ele realmente estraga a dinâmica do amplificador. Porém, se ele bem regulado, ele vai evitar, né, colapsos do amplificador, principalmente quando você utiliza impedâncias inferiores ao que o amplificador pode suportar. Ou então os alto-falantes começam a se deteriorar e com isso baixa a sua impedância, e você vai ter com isso aí um desfiamento do amplificador. Então, gente, não adianta você ter uma tonelada de transistores e ter um transformador que forneça energia para um amplificador de baixa amperagem. Então, o que vai dar a potência real do amplificador não é o número de transistores na saída, é justamente um conjunto do transformador, fonte, retificador, conjunto amplificador, porque você precisa ter a quantidade correta de transistores na saída, senão você vai também queimar o amplificador por sobrecarga dos transistores de saída. E com isso você vai perceber que o amplificador ele vai estar respondendo de forma a sobrecarregar o circuito. Então o amplificador ele precisa ter dispositivo de proteção incluso para justamente evitar o prejuízo, né, e evitar os cupim de ferro que a gente chama. Então não adianta você ter um melhor amplificador se você utiliza ele de forma errada. Olha aí a placa como ficou, gente, do Atrium 1200. A placa ficou perfeita, tá, gente? Também uma das placas que eu fiz que teve melhor resultado, principalmente também no equilíbrio de ruído da placa. Então ela tá bem feita, tá bem costurada, que a gente chama. E tem uma disposição dos componentes até bonita, né? Vocês podem observar aqui na montagem. Vamos fazer mais alguns testes aqui de forma de onda. Vamos verificar aqui agora a onda quadrada. Essa aí, gente, a onda quadrada do amplificador tá show de bola também. A onda triangular também é importante você fazer esse teste para que você tenha, ó, uma simetria perfeita da onda triangular. Você vê lá, ó, vai atuar o VI limiter a partir desse momento aqui, ó. Tá vendo que ela tá ficando redondinha? Que dali é o VI limiter. Se tivesse sem o VI limiter, vocês iriam ver o traço do triângulo, ok? Da mesma forma a onda quadrada. Onda quadrada, vamos botar ela no ceifamento. Olha lá, ó. Eu tô com a corrente altíssima aí para já no limiar da fonte de alimentação. E com isso aqui tem a carga, ela aquece, os transistores de saídas aquecem também, mas nem tanto. Você vê que ele vai recuperando aos poucos a corrente de repouso, tá? Observe lá, ó, tá cedendo. Isso daí, gente, é um dos pontos cruciais para o amplificador, tá? Que é a reposição da sua temperatura. E se você tiver uma refrigeração forçada nesse setor,
você vai ter um restabelecimento mais rápido da corrente de repouso, ok? Esse amplificador ele está com 30 mA de corrente de repouso, e com isso eu obtive o melhor resultado da nossa distorção, né? E tive também a presença de harmônicos que fazem a música soar melhor, né? E é isso aí, pessoal. Teste do Atrium sendo executado. Essas placas vão estar disponíveis montadas por encomenda, tá, gente? Ou seja, eu vou ter essas placas em mãos, sem componente. A pessoa adquirindo a placa, eu vou passar para a fase de montagem e entrega a partir de janeiro, tá, gente? Essas placas vão estar de janeiro de 2023. Por enquanto eu vou passar ao longo do ano testando, né, o resto que sobra, esse projeto aqui. Para quem não conhece, esse aqui é o projeto do Marshall Lead. Eu mantive muito o circuito original do circuito do Marshall Lead e fiz realmente um cálculo para adequação do número de pares e para a tensão de operação. Então foi feita aí uma linearização do amplificador e com isso ficou um amplificador bem robusto, tá, gente? Tá resistente. Eu usei transistores originais. Uma das vantagens, gente, que você tem comprando amplificadores conosco aqui da PWT é que você vai ter componentes originais e com garantia, ok? Vender placa não é uma atividade que eu goste muito, porque o intuito não é fornecer amplificador em placa, em kit, mas sim ele montado, linearizado e funcionando na mão de vocês. A diferença do amplificador artesanal para o amplificador que é fornecido em larga escala, né, o comercial, é justamente esse cuidado que a gente tem na seleção dos componentes eletrônicos e a parte de linearização do amplificador. Porque às vezes a gente monta um amplificador, ele não funciona como tem que funcionar devido a um componente aí que está fora de padrão. Principalmente o par diferencial tem que estar casado. Esse aqui é o par diferencial positivo e aqui o par diferencial do negativo. Então VAS, eles estão sincronizados com o amplificador. Eu ia colocar mais um estágio no VAS, ia ser um VAS de 2 estágios, mas não deu muita qualidade como está esse estágio aqui. Então esse VAS aí, ele está customizado. Ele foi feito um amplificador também para não se tornar tão caro, né? Porque quanto mais circuito você adiciona ao amplificador, mais custo você tem, mais tempo de projeto, porque você tem que redefinir todo um amplificador. Então, gente, o conceito de reprojetar, às vezes ele passa desapercebido, mas é isso que difere o amplificador que é montado aqui, linearizado em bancada, do que é vendido comercialmente. Então, para as pessoas que têm conhecimento de linearização e optimização do amplificador, eu sugiro vocês mesmos fazer a placa de vocês, porque a placa, ela diz muito de quem é o amplificador. Topologia adotada às vezes não se diz muito, porque topologia você conta a dedo, e acho que existe no mercado, principalmente para amplificadores de classe AB, que é uma hibridagem de duas classes, a classe A e a classe B, e com isso você tem um amplificador com uma performance diferenciada. Então a assinatura sonora desses amplificadores, eles diferem de uma placa para outra, ok? Por mais que você queira, mas elas vão se mostrar diferente. Então quanto mais você se aproxima uma da outra,
mais perfeição você tem no áudio, porque ela está sendo executada de uma forma bem próxima, então você vai ter uma reflexão do que está sendo executado pelo amplificador, no caso a música, né? Outro detalhe que é importante, se observa que os amplificadores comerciais normalmente ele tem circuitos operacionais, e com isso você não pode mexer na assinatura sonora do amplificador, que isso também deixa de ser um amplificador otimizado, né? Porque você não vai ter acesso às etapas que vão gerar a sonoridade, a assinatura sonora do amplificador. Então cada transistor que vocês estão vendo aí na placa, eles foram medidos antes de serem instalados aí na placa, ok? Então para as pessoas que acham que isso aí não é um trabalho, isso aí, gente, é o dever de casa que a gente tem que fazer para qualquer amplificador. Eu já expliquei no vídeo anterior o que foi modificado dessa placa para essa aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Vocês têm aqui uma placa bem modificada em relação ao que está aqui. Essa aqui é a placa do ano de 2022, aquela de 2007. Então é isso aí, pessoal, vamos curtir um sonzinho, né, que ninguém é de ferro, ouvir uma música de qualidade. E agora, qualidade e alta potência, tá? O amplificador tá joiado. Eu vou fazer mais alguns testes de sobrecarga, testes de distorção harmônica. Vou medir os parâmetros para poder fazer o manual dele, que eu preciso medir a NSR, preciso verificar ele funcionando com a fonte de alimentação circuito, como se tivesse instalado no gabinete. E vou montar ele também no gabinete para fazer as mesmas medições, saber se houve alguma alteração das medições. Então tá aí, pessoal. Corrente de repouso estabelecida. Amplificador passou no primeiro teste. Agora eu vou fazer o teste de sobrecarga, que tem que ficar ligado aí 5 minutos, sem queimar fusível, sem desligar nada, com a potência dele total. Então é isso aí, pessoal. Vamos ouvir um som, né? Próximos vídeos aí vamos ter mais novidades aí sobre o Atrium 1200. E quem quiser adquirir as placas, entre em contato comigo pelo luisconze@powertronic.com.br. Placas montadas, tá, gente? Não vou vender placas lisas. Valeu, pessoal. Guarda aí o som pra gente finalizar mais esse vídeo.